Longo currículo, acho que dá para a gente discutir bastante coisa, mas vamos começar falando desse primeiro turno das eleições, principalmente aqui em São Paulo, onde pertinho ali do dia da votação, um fato chacoalhou o noticiário e, claro, também as campanhas, que foi a publicação de um laudo falso na conta do então candidato Pablo Marçal contra o candidato Guilherme Boulos, que seguiu para o segundo turno. A partir daí, apareceu a possibilidade de condenação, de inelegibilidade e de um processo. Eu gostaria de entender do senhor, então, quais são as questões envolvidas neste caso e também como funciona um processo que poderia levar à inelegibilidade do então candidato Pablo Marçal. Sim, claro. É um caso que está na mídia, todos divulgaram, foi amplamente divulgado. Até no próprio tribunal causou uma perplexidade. Qual foi a ideia do candidato em lançar, em divulgar aquele documento na véspera do pleito? Tudo parece que é uma situação engendrada, calculada. Por quê? Já não teria mais a propaganda eleitoral gratuita para poder fazer o direito de resposta. A dúvida que surgiu no momento, inclusive eu fui perguntado por outras redes, olha, isso é publicação de documento falso? Eu não tenho ainda acesso ao documento, não sei se ele é falso ou não. Aí temos aqui um jurista, o professor Fernando Capês, e ele sabe muito bem que quando alguém divulga um documento que é sabidamente inverídico, ele pode, na seara criminal, alegar crime impossível. Olha, é um documento que não consegue enganar ninguém. É uma falsidade grosseira. Falsidade grosseira não gera punição penal. Agora, se é no período da campanha, isso pode ser uma fake news, é um fato sabidamente inverídico. Então, analisando, sem entrar no caso concreto, mas como conhecedor do direito, nós temos aqui duas situações. De uma não escapa, em tese. Ou seja, se ele sabia que era falso e divulgou, é fake news, é divulgação de fato sabidamente inverídico, que é uma conduta penal tutelado pelo nosso ordenamento. Do outro lado, olha, eu não sabia. Bom, não sabia, mas o documento não é falsamente, grosseiramente falso, então estaria ao divulgar, no mínimo, agindo com dolo eventual. Dolo eventual é aquela situação em que a pessoa, olha, eu não sei se é crime, mas na dúvida eu vou em frente. Então, quer dizer, eu acho que aí haverá responsabilidade, tanto no aspecto penal, como na área civil também, que nós temos várias AIGs em andamento contra esse candidato. E, presidente, como é que funciona o rito, para que as pessoas entendam de maneira didática, por quantos juízes isso pode passar, como é que funciona normalmente esse processo que pode levar à inelegibilidade de alguém, no caso, um candidato? Sim. A eleição aqui em São Paulo foi muito tumultuada por conta desses direitos de resposta. Pois é. Houve muita agressão, muito ataque pessoal, muita ofensa à honra própria. Então, cada ofensa à honra própria, porque tem um jargão que diz que quem está na política tem que ter casca grossa, tem que aceitar um comentário desairoso contra a sua conduta. Mas quando resvala para o âmbito pessoal, é uma calúnia, uma injúria, uma difamação, um ataque pessoal. Isso gerou muito direito de resposta. Tanto que na última eleição, a gente fez uma estatística mais ou menos, 2020 tudo foi meio atípico porque nós estamos em época de pandemia. Mas em 2016, 2018, 2022, na mesma época, não se tinha tanta... Na última eleição municipal, não tinha tanta representação em andamento como tinha agora. A cada dia tinha 4, 5 novas representações sobre direito de resposta, representação de propaganda irregular. Por quê? Porque essa eleição aqui na capital foi realmente tumultuada. Felizmente, nas outras cidades de São Paulo, a coisa foi mais tranquila. Aqui foi tumultuada. Então, respondendo a sua pergunta, o que pode acontecer? Direito de resposta está resolvido, representação nós já julgamos. O que sobrou agora são 10 AIGs. AIGs é a Ação de Investigação Judicial Eleitoral. Ela tem um rito ordinário, tem um rito mais lento. Então, só na primeira zona eleitoral tem 10 ações. A primeira que deu início foi aquela da Tabata Amaral. Não sei se vocês devem se lembrar. Sim. Foi a primeira que entrou com a AIG, que motivou uma decisão de retirada do ar da rede social. Depois dessa, então digamos que essa seria a mais madura, entre aspas, a mais antiga. Depois dessa, outras várias. Então existem 10 ações em andamento na primeira zona eleitoral.
Como é um rito ordinário, depende de contestação, produção de prova, ouvida de testemunhas, eventualmente quebra de sigilo fiscal e bancário. Quando a ação estiver madura, instruída, as partes se manifestam, respeitado o devido processo legal, o contraditório, aí o juiz da primeira zona vai dar uma decisão. Pode tornar o cidadão inelegível ou não. Seja uma coisa ou outra, haverá recurso. Se ele for inelegível, declarado inelegível, ele mesmo vai recorrer para o tribunal. No caso contrário, a representante, que no caso era o partido da Tabata, ou o próprio Ministério Público, poderá recorrer dessa decisão. Vai para o meu tribunal. No meu tribunal, 7 vão julgar. Inclusive nesses casos em que a cassação, a decretação de inelegibilidade, o presidente vota. Em situações normais, não. Numa prestação de contas, numa representação, direito de resposta, o presidente só vota em caso de empate. São 7 membros. Ficou 3-3, eu desempato. Mas em caso de cassação, é obrigatoriamente pela lei que o presidente também vote. A parte não se conformou com o resultado. Pode chegar até Brasília? Pode. Terceira instância vai para o TSE. Então, se a gente for analisar assim rapidamente, é um juiz de primeiro grau, 7 de segundo e 7 ministros em terceiro grau. 15 pessoas vão analisar um caso de inelegibilidade. É muita gente. Vai lá, Fernando Capês. E os juízes não comentam, em hipótese alguma, caso concreto. O juiz da primeira zona eleitoral é meu irmão. Ele não conversa comigo absolutamente sobre nada.